queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis. Boa noite a todos, amigos da Rede Rio. Boa noite, mãezinhas que estão aí prestando homenagem aos seus filhos. Sou Liniel, sou pai do Henri Borel, um anjo que esteve aqui entre nós, assassinado brutalmente em 8 de março de 2021, na presença da mãe e do padrasto, a mãe Monique Medeiros e o padrasto Jairo Júnior. Um caso que abalou todo o Brasil, abala esse pai aqui todo dia que luta por justiça. Continuar essa luta sem o Henri, continuar a minha trajetória sem o Henri é muito difícil. O Henri era uma criança linda, com 4 anos, menor, 4 anos de idade na época, uma vida enorme pela frente, sendo educado para fazer a diferença na nossa sociedade, sendo educado para ser um novo desenvolvedor de uma vacina, um engenheiro, uma criança que pudesse fazer a diferença. E hoje não temos mais o meu filho aqui. É muito difícil para mim, como pai, não ter o Henri aqui hoje. Estamos nos aproximando do Natal. Uma data que representa para toda uma nação, todo o mundo que representa o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente não é uma data muito feliz, porque ao mesmo tempo que somos gratos, por Jesus, por ter morrido na cruz, mas hoje nós não temos nosso filho aqui. É muito difícil, como pai, continuar essa caminhada sem o que eu mais amo na vida. O Henri era meu único filho, meu primogênito. Tudo que eu estava fazendo, de trabalho, de futuro, toda a minha ideia de futuro, o meu filho se encontrava nele, sempre se encontrou, desde o nascimento, desde a gestação, eu conseguir dar o melhor para o meu filho, trabalhar e que ele tivesse a melhor educação, o melhor futuro. E, em contrapartida, de uma noite por dia, a gente vai dormir achando que está tudo bem, e da noite por dia nossos filhos são tirados da gente. Ninguém está... primeiramente, que ninguém está disposto ou prever uma coisa acontecer disso na vida. Eu nunca previ que pudesse acontecer isso com meu filho. Na verdade, é uma ordem inversa quando acontece isso com a gente. O natural do ser humano são os pais serem enterrados pelos filhos, não os filhos serem enterrados pelos pais. E essa ordem se inverte na nossa vida a partir do momento que a gente enterra os nossos filhos. Nós não estamos preparados para isso. O caso Henri Borel chocou o país nos últimos dias pelos requintes de crueldade. O laudo pericial da necrópsia revelou que o corpo do menino de 4 anos sofreu consequências dignas de um grave espancamento, lesões múltiplas por todo o corpo, perfurações, hemorragia interna e laceração hepática. O pai deixou a criança com a mãe e o padrasto, que dizem ter encontrado o menino caído no chão do quarto e o levado para o hospital, e que possivelmente ele deve ter caído da cama, algo incompatível com o laudo pericial. A polícia decretou a quebra de sigilo dos pais do padrasto. E mais, a polícia faz mais investigações e a Cremerge entra no caso. A polícia abriu no dia 27 de março de 2021 uma investigação paralela ao caso de Henri, aos agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima, pois uma adolescente de 13 anos relatou ter sido agredida quando tinha 4 anos por Jairinho. Para nossos filhos, nada de justiça vai acontecer. Por mais que os algozes, os criminosos sejam presos ou que eles sejam condenados e tal, na verdade nós estamos condenados eternamente. É incrível que eu recebo quase todo dia mensagem de pessoas do Brasil inteiro falando: Leniel, temos que lutar por
prisão perpétua. E eu falo, sim, existe prisão perpétua no Brasil. Nós estamos condenados eternamente à prisão perpétua, mas a justiça nunca vai ser na mesma medida, porque a medida mais correta, se eu for falar em bens, era que trouxesse os nossos filhos de volta e nada nesse mundo vai trazer. Então, nesse sentido, é muito difícil para nós pais estar aqui hoje, passarmos mais um Natal sem o que mais amamos perto de nós, poder criá-los, poder fazer o ver crescer e se desenvolver e fazer a diferença em nossa sociedade. Boa noite ao público, boa noite, Marconde, boa noite, Daniel, as duas mães e outras mães que estão passando pela nossa dor, né, de passar mais o Natal. Eu acabei me apresentando, sou a Kátia, mãe do Andrei, eu sou aqui de Porto Alegre. Eu fui assassinada aos 12 anos, em 2016, pelo meu irmão, um tenente da brigada, que de primeiro momento ele tentou forjar que tivesse sido um suicídio, mas faz 6 anos que nós estamos nessa luta para provar que foi um assassinato, para ocultar o estupro do André. É uma luta muito difícil, o luto, né? Infelizmente, vocês três compartilham dessa minha dor. E nós compartilhamos uma outra dor, que é provar que nossos filhos foram assassinados, tentar a justiça, como o Daniel falou, eu penso como tu, eu acho que, eu até conversei com o Marconde, disse, a justiça, para ser justa, nós teríamos que ter nossos filhos de volta e os assassinos pagarem com a vida deles. Sim. Ou ficar assim, como tu disse, realmente, a eternidade é para nós, essa dor é nossa. E sem contar a dor maior, a vítima maior foram nossos filhos, né, que foram assassinados. O André era era o filho caçula de 3 irmãos, uma criança alegre, bem resolvida, gostava de cozinhar, de jogar bola, gremista. E essas datas, assim, é muito difícil, porque não tem como é Natal, é nascimento, e nós não temos nosso filho para comemorar aqui. Quando ele tinha 8 meses, ele nasceu em abril de 2004. E naquele primeiro Natal, ele foi menino Jesus, na igreja onde ele ia. E eu tenho essa recordação, mas eu acabei não tendo foto dele. Então, essa data, não tem como tu relembrar tudo que nós vivemos, né? Foram 12 anos muito intenso, de muito amor, muito carinho. Desculpa, hoje eu estou mais nervosa que normal. Eu acho que as palavras do Daniel tocaram muito. Nós temos que tirar forças, não sei de onde, para seguir adiante, né? Eu tenho mais 2 filhos mais velhos, e eu queria ter os 3. Quando alguém fala assim, mas tu tem mais 2 filhos, né? Eu queria ter os 3, eu tive os 3 filhos. E é uma luta diária, a gente acorda, dorme pensando neles, a saudade, né? Final de ano. Aí que eu consigo. Eu tento ser forte, mas tem momentos que foge do meu alcance, porque eu tenho que ser forte. Quando eu abro a porta da minha casa e vou em busca da justiça para provar que foi o meu irmão. Ela pediu para que... Que desgraça que aconteceu, o que houve? Olha a palhaçada. O Andrei pegou a pistola do padrinho e se matou. Como é uma família de gente, aqui no Sul a gente diz que são muito arriados, né? O pessoal muito brincalhão, tá toda hora querendo trollar e pegadinha. Eu digo, não, mas a brincadeira é essa, né? Não, Luciano, não é brincadeira. Eu queria que fosse uma brincadeira, e ele tá com a voz embargada, ele tá chorando. Aconteceu sim, o Andrei pegou a pistola do padrinho e se matou. Já era ser padrinho dos 3 filhos da Kátia. Deixa eu só fazer um pequeno adendo, tá? Você não dormiu demais, tá? Você dormiu o necessário, você não sabia que isso iria acontecer. Não se sinta. Eu vi que quando você disse agora dormir demais, você colocou você
carrega uma culpa por isso, de ter dormido, e você não tem culpa nenhuma. Nenhuma, nem você, nem a Kátia, nem o Andrei, vocês não têm culpa. Você estava trabalhando e foi dormir de cansaço, normal. Nunca se esperaria que aconteceria isso. Então, eu só queria fazer esse adendo. Não se sinta culpado, nem a Kátia. Não tem culpa de nada. Vocês são vítimas. E vítima E a muito gente maior é esse anjo que está passando aqui, Andrei. Formalmente não, mas o Anderson pensava, pô, se eu tivesse em casa e tal, e eu não tenho como não, porque eu tinha prometido que eu ia estar com ele. Eu tinha prometido que eu estaria com ele. Porque a Kátia tinha esse evento e tal, e o Andrei gostava muito desse padrinho dele. Ele disse pra Kátia, não, eu vou ficar em casa, vou esperar o padrinho fazer um chimarrão, que o Andrei fazia chimarrão, ele fazia pipoca, fazia, sabe? E eu tinha prometido que eu iria lá. Ele perguntou para a Kátia, você não vem me dar aula? Eu disse, Andrei, não sei. Você trabalhou a noite toda e não sei se ele vem. E ele estava de castigo do telefone celular dele, por causa das notas, né? Não ter acesso, enfim. Eu disse, não pode ser. O Andrei não se matou. E desliguei o telefone, eu estava de calção só, sem camisa. E estou me vestindo, correndo e procurando uma calça e camisa. Não, ele se matar, o Andrei não se matou. Alguma coisa aconteceu. Nós estamos já num processo bem mais avançado, já tivemos bem mais distante quando ninguém acreditava na gente. E hoje meu irmão é réu por esses 2 crimes, né? E às vezes eu me pergunto, né, meus filhos nós conversando, o que vai ser de nós depois que a gente conseguir que meu irmão seja preso? Porque até então nosso foco é só esse. Eu durmo, acordo, trabalho, faço tudo pensando nisso. E depois que eu conseguir, né, e eu acredito que a gente vai conseguir, não sei por quanto tempo ele vai ficar preso, mas eu acredito muito que ele vai ficar preso. Então, eu não sei depois o que vai ser das nossas vidas, como é que vai ser um luto sem a nossa luta, porque, como o meu filho mais velho falou, mãe, a gente é tão envolvido nessa luta que, por momentos, o luto parece que ele fica tão pequeno diante dessa nossa luta, né? E aí, depois disso concluído, eu realmente não consigo me projetar o que vai ser. É uma injustiça, a justiça acaba sendo muito injusta com nós, né? Porque a gente tem que provar uma coisa que eu sou leiga, eu sou uma auxiliar de enfermagem, então eu não entendo de lei, eu entendo da dor. E aí, durante esse percurso da minha luta, eu vi muitas coisas, muitas críticas, como se eu tivesse que ter feito as coisas, como se eu tivesse pedido o exame de conjunção carnal e outros exames, outras partes do processo lá. Mas, na verdade, a única coisa que eu aprendi nesse tempo todo, e estou aprendendo, e eu acho que e a gente não consegue uma aprovação, é viver sem nossos filhos, né? Eu aprendi coisas de crime, coisas que eu nem sabia que existia. E aí, a gente não tem espaço para viver nosso luto, e a luta é uma luta constante. Eu penso assim que e a dor não é só a minha, né? Nós 3 aqui, nós 4, aliás, né? Nós temos uma dor muito parecida, como foi dito, que eram pessoas que eram para cuidar dos nossos filhos, pessoas que eram para proteger nossos filhos, foram que acabaram com a vida deles. Né? Boa noite, Rede Rio, boa noite a todos que têm acompanhado o canal, boa noite às mães lutadas, boa noite, Leniel. Eu sou a Luana, sou mãe da Lara, garota de 12 anos que foi assassinada 9 meses atrás. A Lara saiu de casa para comprar um refrigerante, era algo que era uma rotina dela, e ao sair de casa, no dia 16 de março, infelizmente, ela nunca mais voltou. Ela encontrou no meio do seu caminho o seu algoz, o Wellington Galindo de Queiroz, na qual eu não o conhecia, ele não conhecia minha filha, nosso tipo de ligação, nunca tinha o visto em lugar nenhum, nem a minha filha, mas, infelizmente, ele pegou a minha filha, a sequestrou e acabou cometendo atos libidinosos contra minha filha e a matou a marteladas.
E, infelizmente, são 9 meses e 5 dias que eu tenho que, todos os dias desses 9 meses e 5 dias, deixar o meu luto em cima do meu travesseiro. Eu tenho momentos de fraqueza, sim, meus momentos de desespero, porque quando uma mãe ou um pai perde um filho, que um médico chega até você e fala assim, olha, o seu filho, ele está com uma doença, infelizmente é uma doença terminal, você vai perder o seu filho em alguns meses ou algumas semanas. Eu acredito que nenhuma mãe, nenhum pai, mesmo recebendo um diagnóstico médico, ele consegue ter uma preparação para poder deixar o seu filho ir primeiro que você. E quando você tem o seu filho, como a minha filha, o filho de vocês que aqui estão comigo, totalmente saudável, cheio de sonhos. A Lara fazia 3 dias que ela tinha completado 12 anos de vida. Eu não tive a oportunidade de cantar os parabéns para ela, porque ela fez aniversário num dia que não dava para ser comemorado. Estava montado o bolinho dela na geladeira para ser confeitado. Ela, no dia que ela chegou da escola, no dia 16, ela chegou da escola, ela foi até o fogão, ela tirou um pedaço de carne do fogão que eu tinha acabado de fazer e ela subiu para comprar o refrigerante. E ali, depois desse dia 16, foram 4 dias de muita agonia, desespero, foram os piores dias da minha vida. E no dia 19 de março, quando o corpo da minha filha foi encontrado, que eu recebi a ligação que o corpo dela foi encontrado, eu joguei aquele bolo no meio do mato, porque aquele bolo estava esperando ela, para ela me ajudar a confeitar aquele bolo. E desse dia em diante, eu tive que enterrar a minha filha em um caixão lacrado, porque eu não tive o direito de me despedir pela última vez da minha filha, não tive esse direito. Até esse direito é arrancado de nós. E ali, naquele velório, quando eu tive que colar a foto dela em cima daquele caixão, eu colei a foto ali e eu fiz uma promessa para Deus. Eu agradeci, coloquei minha mão em cima daquela caixa de madeira que exalava a mesa fechada, exalava um mau cheiro, e eu agradeci a Deus. Eu falei, Deus, eu nem merecia uma criança tão linda, tão inteligente. Eu não merecia. Eu agradeci pelos 12 anos e 3 dias de privilégio, porque a Lara, ela me ensinou muito. Eu tenho outras 2 filhas, mas a Lara já veio com uma missão especial de ser alguém diferenciado na nossa sociedade. A Lara falava que ela queria ser uma médica pediatra, e ela falava assim para mim, mãe, eu vou ser uma médica pediatra, mas eu vou ser a melhor médica pediatra. Eu nunca vou perguntar para uma mãe o que o seu filho tem. Eu vou examiná-lo e vou cuidar como os pediatras hoje não cuidam. Enfim, eu perdi a oportunidade de ter visto a Lara se formar, pegar aquele diploma na mão dela. Junto com a minha filha, no dia 16 de março, eu enterrei um diploma de pediatra. Junto com a minha filha, no dia 16 de março, eu enterrei um neto ou uma neta. Eu enterrei uma futura esposa. Eu enterrei alguém que poderia ser a diferença na nossa sociedade que está precária, carente de pessoas comprometidas, né, profissionais comprometidos. Quando nós entramos no âmbito de profissionais, acredito que como todos que estão aqui, inclusive eu recebi ontem, eu consegui a prisão preventiva do assassino da minha filha, porque foram 9 meses e 4 dias e eu tive que ir até delegacias, eu tive que implorar. Nesses 9 meses, eu fui julgada, eu fui apontada, eu fui ameaçada de morte, porque as pessoas não sabem as nossas histórias, não sabem das nossas vidas, e elas te julgam como mãe, porque a sua filha, você deixou a sua filha sair sozinha para comprar um refrigerante, ou seja, nós perdemos o direito de ir e vir, os nossos filhos perderam o direito de ir e vir, ao contrário, diferente dos 3 que estão aqui enlutados, eu nunca vi o Wellington Galindo de Queiroz, eu tive que ser forte pelas minhas 2 filhas que foram afastadas da escola, porque não teve condições emocionais para poder continuar ir para a escola. Eu estou com meu esposo, eu descobri há 2 semanas
acho que 2 ou 3 semanas, que o meu esposo perdeu a sua vista direita devido ao trauma, ao choque da forma como que ele perdeu a filha dele, ele não enxerga mais a sua vista. Eu tenho que 9 meses e 4 dias sair do luto e ir para a luta, implorar por uma coisa que é direito meu, que é direito da minha filha. Após 5 meses da morte da minha filha, eu descobri que tinha um vídeo dela sendo sequestrada, e eu não descobri através do delegado que estava cuidando do inquérito, eu descobri através de uma rede de televisão, porque, como familiar de vítima, você deveria ser o primeiro a ser informado tudo que está se passando. Você imagina, você está sentado, você já teve sua filha enterrada da forma que você enterrou, você está sentado na sala da sua casa e você vê um vídeo na qual você vê a sua filha parar de frente ao assassino dela, e ele falar alguma coisa e ela tentar correr, tentar se safar. E aquele vídeo não foi nenhum profissional que me mostrou da área. Eu tive o primeiro acesso a esse vídeo, uma rede de televisão. E quando eu vejo esse vídeo, eu me vejo entrando dentro desse vídeo e falando para ela: não, filha, não acabou tudo. Eu vou te arrancar daí e você vai conseguir, a mãe tá aqui. Nós criamos os nossos filhos, eu criei as minhas 3 filhas com muita dificuldade. Nunca foi fácil, sempre trabalhei muito, muito para ter uma casa humilde, simples, onde não faltava alimento, não faltava um passeio de fim de semana. E hoje eu me deparo com a realidade que eu tenho que encarar. Vai ser também o primeiro Natal, tem um dos maiores tesouros da minha vida, e mesmo assim eu não posso deixar as coisas tomarem uma proporção de eu falar assim: eu vou viver esse luto, eu vou viver a dor só da ausência da Lara, porque eu tenho as minhas 2 filhas e eu tenho o meu esposo, e eu preciso lutar. Como o Leniel, Dona Ana está aqui, nós já tivemos o privilégio, e maior do que eu, maior do que a minha dor, é a dor que, infelizmente, o nosso país, ele é o país da impunidade. Leniel perdeu o seu filho, de 4 anos, a Ana Giovana de 13, a dona Cátia aqui, o seu filho de 12 anos. Então, é algo muito maior do que a nossa própria dor. A gente tem que a gente deixa a nossa dor de lado, como o pai Leniel que está aqui, que nós sabemos que, através da luta dele, através da dor dele guardada dentro do seu quarto, hoje nós temos uma lei, que essa lei, Henri Borel, ela, para mim, ela significa muito, mesmo que no crime da minha filha não vai entrar, a minha filha não vai ser beneficiada, infelizmente, porque o tempo que essa lei foi sancionada, o crime já havia acontecido quando foi sancionada a lei, mas é como se você pudesse falar todos os dias para você mesmo: não, você não pode morrer nessa dor, porque se você morrer nessa dor, existem outras mães, existem outros pais, existem outras Laras, existem outros Henrys, outras Giovanas, outras Cátias, e você precisa ser forte aonde você não tem força. Então, essa força é os últimos minutos de vida da minha filha. Minha filha saiu de casa 12h29, as câmeras de segurança mostram ela 12h42, tentando se safar do seu algoz e da sua morte. E aqueles pequenos passos que ela tentou correr ali é o que hoje me fortalece, é o que hoje me faz dizer: não, eu não posso me dar o direito de falar que eu perdi a minha filha e eu vou aceitar. Por isso que hoje a luta é muito grande para você ser visto, você ser olhado, mas a força dos nossos filhos, eu acredito muito nisso, que continua dentro de nós, e aquela vida que foi interrompida dos nossos filhos, nós não queremos para nenhuma outra mãe, para nenhuma outra criança, e isso torna algo muito maior do que você mesmo. Você dizer todos os dias: não, eu não quero ligar a televisão, eu não quero ouvir que outro Henry foi assassinado, eu não quero ouvir que outra Giovana, eu não quero ouvir que outra Lara, eu não quero mais. E assim, por mais que você não seja visto, você seja para a sociedade, você está indo na contramão, porque a sociedade, infelizmente, está acostumada que os crimes brutais... Deus, eu espero que aquele
não é pai. Não é pai. Ele pague pela que tem que ser, que essa lei seja justa, e ainda põe a lei de Riborel em cima, porque minha filha, ela tinha 13 anos, era uma menina linda, uma menina cheia de planos, com muita vontade de ser veterinária. Ela era tudo para mim, a única filha menina. Eu tenho 3 filhos, 2 homens, ela era minha caçula. Eu estou na luta junto com o Grupo Nave, junto com a Luana, para a gente pedir justiça para os nossos filhos, para que tudo isso acabe, que tudo isso pare de acontecer, porque isso não é justo. Nossas crianças, que são nosso futuro, estão indo todas embora, independente se é gente conhecido ou não. Nós vamos continuar por isso. E eu tenho certeza. Um dia eu quero conhecer todos vocês dois, a Kátia, o Daniel, pessoalmente, para que a gente possa trocar, sabe, nossas condolências. Infelizmente, esse luto ele não vai passar. O povo fala para mim, manda mensagem para mim, dizendo que esse luto vai passar. Vai passar. E cada dia fica mais difícil, cada dia mais é um desespero. Porque você sabe que não vai voltar. Infelizmente. Bom, eu tenho muito para admiro a força da Luana. Passei esses dias com ela. É uma mulher forte, é uma mulher guerreira. Eu olho para ela e falo assim, como que você tem a capacidade de aguentar tudo isso que eu não tenho? O que fizeram com a filha dela, o que fez o Wellington, ele está solto. O meu está preso. E mesmo assim eu não consigo, eu não aguento. Por tudo que é mais sagrado, eu não aguento. E ela é muito forte. Ela brinca, ela conversa, ela tem determinação, e eu não tenho toda essa força que ela tem. Fazer uma pergunta, né, para a dinâmica do programa. A gente nos pediu, né, para que a gente fizesse uma pergunta cada um para o outro, e eu vou fazer a pergunta para a Luana. Luana, de nós 4 aqui, você, como falado, né, nós conhecemos os algozes e, infelizmente, estávamos até muito próximos. Nunca eu tenho mãe, e eu sei o que minha mãe representa para mim. Eu estou falando aqui para 3 mães na minha frente. E eu sei as mães que vocês são, eu sei a mãe que eu tive, mas, infelizmente, o meu filho foi assassinado na presença da mãe, e saco a participação da mãe. É muito difícil, né, falar disso, né, mostrar para toda uma sociedade brasileira de que mãe mata também, assim como o pai. Aqui a gente não está de gênero, né? Que não tem pró-pai ou pró-mãe, a gente é em prol dos nossos filhos, em prol das crianças. E aí essa é a nossa luta de união, de dar voz às nossas crianças. Mas a gente precisa responsabilizar quem são os verdadeiros responsáveis disso tudo também, né? Além dos algozes que a gente luta, né, todo dia para que sejam presos, o irmão da nossa querida Ana, né? O marido, mais esse Wellington Galindo, que não participava nada da vida, né? Era uma pessoa que estava passando na rua, uma pessoa que não... Mas em algum momento cometeram o crime, porque sabe do sistema impune, da impunidade do nosso sistema judiciário, né? Infelizmente, recentemente soltaram, né, com todas as provas, com tudo nas mãos, tudo que o caso do meu filho mostra. São 48 países sabendo do caso, fantástico, todo o sistema de televisão,
noticiando. Então, acho que não tem nenhuma pessoa no nosso país que não sabe do caso Henri Borel. E o nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça simplesmente solta a algoz e ele tipifica, fala que esse crime não é ele dá até um grau de que não é um crime contra a criança, não é de tamanha monta, posso dizer assim, é porque não é o filho dele, né? Então, assim, a minha pergunta para você, Luana, e é porque a gente precisa falar, né? Precisa ser falado nesse país. O Hélito Galindo, ele já tinha passagem pela polícia, você me corrija se eu estiver errado, em outros estados brasileiros. E a gente vive um sistema de que a polícia prende e a justiça solta. E é isso que a gente vive, mãezinhas, né? E nós estamos com uma responsabilidade muito grande nas mãos de falar para todo o povo brasileiro que vai estar nos assistindo, que é muito difícil. A gente acorda todo dia lutando para prender esses algozes, para botar na cadeia, e é muito difícil. Nós somos... a gente luta contra todo um sistema e ainda assim com a possibilidade, na hora de que a polícia prender, a justiça soltar. O que é para você isso, Luana? Né? A sua dor é minha dor. A Luana é uma querida, já esteve comigo aqui no Rio. A luta dela é minha luta. E, como eu falei outro dia, eu acordei achando que tinham prendido o Hélito Galindo, liguei na mesma hora para a Luana. Não é nenhuma comemoração, mas assim, para a gente é uma fase, é um capítulo da prisão, né, desses assassinos, desses criminosos. Se a gente falar em pior crime que possa existir, nas nossas cabeças é crime contra as crianças, que são indefesas. Né? Nossos filhos não tiveram qualquer oportunidade de defesa, pois foram adultos que cometeram esses crimes. O que é para você, Luana, de lutar todo dia para encontrar o Wellington, né? E estamos aí na iminência, talvez, de encontrá-lo. E quando encontrar, por ter a possibilidade, saber de que a polícia pode prender e a justiça soltar. O que é para você? Eu queria fazer essa pergunta para todas as outras mãezinhas, mas eu escolhi a Luana porque, assim, ela até hoje não sabe onde está o Wellington. O Wellington está aí, tinha que botar a cara desse assassino aí para que todo o povo brasileiro nos ajudasse a encontrar esse assassino. Mas é muito difícil para a gente lutar todo dia para provar o óbvio. Nós provamos o óbvio, nossos filhos foram assassinados. E ainda assim, depois da prisão, ainda assim a possibilidade da justiça soltar, porque nós vivemos um sistema pró-réu, pró-vagabundo, pró-assassino. E nem tem ninguém, né, hoje pró-vítima. Nós somos vítimas, nossos filhos vítimas fatais. Nós precisamos mudar esse mindset, mudar essa ótica no nosso país, e o sistema tem que ser pró-vítima, não pró-réu. Sim. Respondendo a sua pergunta, Linel, em primeiro lugar, né, vou falar como mãe de uma vítima. Antes de a minha filha ser uma vítima, Henry foi vítima, e o que aconteceu com Henry foi algo na qual me chocou muito, porque eu, como mãe, eu sempre fui uma leoa, sempre fui uma guerreira. As minhas filhas sempre foram a inspiração da minha vida, sempre foi as minhas forças, tudo que eu fiz de bom, de esforço na minha vida, sempre foi, em primeiro lugar, priorizando as minhas filhas, porque sempre foram prioridade. E no caso do Henry, infelizmente eu uso o termo infelizmente, Monique Medeiros, eu tenho um Instagram lá, todos underline, por underline, Lara Maria 1, na qual eu criei para falar da minha filha e também para falar de outros crimes. Já fiz alguns vídeos falando de Monique, né? Porque, para mim, eu não consigo chamá-la nem de mãe, porque a mãe, como eu disse anterior, eu vejo o vídeo da minha filha sendo sequestrada, eu tenho vontade de entrar dentro daquele vídeo, de arrancar aquele monstro, de tirar a minha filha das mãos daquela malignidade, daquela coisa horrorosa. E eu, como mãe, eu não consigo imaginar
que uma mulher que gerou ali seu filho 9 meses dentro do seu ventre, ser conivente a abusos que o seu filho estava sofrendo antes da morte de Henry. Eu estou falando diante do pai aqui, que conhece toda a história. Eu estou falando de coisas que eu vi em noticiários, tive acesso. Essa criança começou a sofrer não só no dia da morte. O Henry tinha marcas, o Henry, a babá reclamava, enfim, é um âmbito maior, mas, enfim, o Henry não sofreu só naquele dia, o Henry já vinha sofrendo, e eu não consigo chamar um tipo de ser desse, porque, para mim, ela, em primeiro lugar, não é mulher, segundo, não é mãe, muito menos mãe, porque nós, Leniel, mulheres, nós temos um instinto tão maternal, que nós tomamos a dor de qualquer outra criança para nós. Então, o que aconteceu com o Henry, isso, antes de acontecer o crime com a minha filha, isso já me doía. Eu falava assim, meu Deus, como que um ser consegue ser tão repugnante a ponto de um padrasto fazer o que fez com o filho? E eu vi essa mulher em entrevista a uma rede de televisão, sentada, de mãos dadas com o assassino do filho dela. Ou seja, omissa, não sei o porquê, o que levou a essa omissão, mas uma mãe, ela dá a sua vida, e ela não dá só a sua vida física, ela dá a sua vida de corpo e alma por um filho seu. Então, infelizmente, o que o nosso país tem feito, no dia que eu vi Monique Medeiros sendo solta, eu, como uma mãe de vítima, que tem um assassino à solta, que não foi preso ainda, que existem outras pessoas envolvidas no crime da minha filha, não sei o nome de outras 2 pessoas, o que é que eu senti? Eu senti o maior desespero, porque pior do que você perder um filho assassinado é você perder para uma sociedade que acha que é comum, que é normal. Tudo bem, o que ela viu, o que ela não viu. E como, Leniel, não entra na minha cabeça ouvir um magistrado pronunciar que o assassinato de uma criança não é um crime de tão grande gravidade. Se uma criança ser assassinada dentro da sua própria casa, na qual nós sabemos que o Henry passou o dia com o pai, depois de passar o dia com esse pai, foi entregue nas mãos da própria mãe, né? Mãe, entre aspas, e saber que essa criança, o lugar onde era para ela ter sido protegida, ter sido resguardada, foi aquele lugar que aquela criança não teve a proteção da pessoa que mais teria que protegê-la. E aí você vê um magistrado colocar alguém assim em liberdade. Cheguei a ler em jornais que, em certos dados momentos, Monique Medeiros foi colocada em liberdade para proteção dela, porque outras presas dentro do presídio estavam fazendo ameaça contra ela. Peraí, uma criança de 4 anos não pôde ser protegida, não merecia a proteção jurídica do nosso país. Essa criança não mereceu um respaldo na qual a própria genitora, eu vou chamá-la de genitora, colocou o seu filho em risco, sabia com quem ela estava lidando, quem era, ou seja, a omissão, ela leva à morte. O que aconteceu no caso da minha filha, depois de meses que a minha filha foi assassinada, no início ninguém viu, depois de meses, a pessoa ir até a delegacia, relatar, olha, eu vi esse homem pegar essa criança e jogar dentro de um carro, eu achei que fosse o pai, porque era da mesma cor que a criança, branco. Ou seja, Leniel, infelizmente, é doloroso para mim falar para você como pai, para as mães que estão aqui me ouvindo, é doloroso, mas a palavra é revolta de saber que futuramente podem vir a polícia prender o assassino da minha filha, um homem que saiu. A omissão começa, não é dos populares, a omissão começa dos nossos judiciários. O assassino da minha filha, infelizmente, ele saiu do estado do Pernambuco, ele já tinha 2 estupros quando era menor de idade, no ano de 2021, respondendo um estupro por uma menor de 14 anos, ou seja, esses judiciários entenderam que esse estuprador, que esse assassino, ele teria, sim, condições de estar convivendo no meio de sociedade. Eu fico me perguntando, Leniel, devido à omissão, porque a justiça foi omissa ao dar liberdade para Monique Medeiros,
quem está sendo omisso não é mais aquela pessoa que estava ali naquele dia. É como se pegassem o seu filho, a minha filha, os nossos filhos, e matassem um pouco mais cada dia. A omissão gera a morte, a omissão leva à morte. Enfim, só resumindo, respondendo a sua pergunta, a palavra é vergonha, eu sinto vergonha. O assassino da minha filha ainda não foi preso, continuo na luta, preciso me esmerilhar todos os dias para que esse homem seja preso. Aí eu fico me perguntando, se uma genitora viu tudo o que aconteceu com o seu filho, a justiça brasileira entendeu que essa mulher tem que estar em liberdade, porque é como se dissesse para mim, ou para você, como pai, na sua cara, ela não fez nada de errado. Quem está errado, no caso, quem é? É você, como pai, que está pedindo justiça por uma criança de 4 anos? Sou eu, uma mãe, que está pedindo justiça por uma criança de 12 anos, a Ana por uma criança de 13, a Kátia por uma criança de 12? Enfim, é a inversão de valores no nosso país. E é o que nós estamos lutando e vamos continuar lutando para reverter essa sociedade que está cega, surda e muda, deixando que nossas crianças continuem a morrer, porque, infelizmente, depois do crime do Henry, nós temos visto várias outras histórias de padrastos, de mães que assassinam, que espancam. E é assim, se nós, familiares de vítimas, não continuarmos a lutar, a se unir, a sociedade vai sempre ter essa resposta para a gente. Está tudo bem. Seu filho morreu, Leniel, ele não volta mais, está tudo bem, deixa a Monique viver. E agora eu me pergunto, lá na frente, será que essa mulher, quando chegar o dia de ela ser mãe novamente, será que ela vai ser uma boa mãe? Será que ela está apta, como o que eu soube, que ela é uma professora, será que ela está apta a lecionar para outras crianças, sendo que o próprio filho, ela não conseguiu dar educação moral como pessoa para ele? Essa é a resposta. Revolta, indignação e injustiça. É o que eu sinto sobre a arbitrariedade do nosso país, colocarem pessoas assassinas, omissas, nas ruas para continuar cometendo os mesmos crimes que cometeram anteriormente. Sim. Tá, ok. Como eu já estou em contato com a Ana, a Kátia, eu vou falar a palavra, vou usar o termo, Kátia, infelizmente nós estamos nos conhecendo, porque feliz de nós se nós não precisássemos conhecer nenhum aos outros, se nós estivéssemos com os nossos filhos. Mas você relatou que você perdeu seu filho no ano de 2016. E você está até hoje na luta, tentando com que essa justiça brasileira coloque esse assassino, que é o seu próprio irmão, na cadeia. A minha pergunta para você, Kátia, é: o que você espera agora, que você falou que já está começando a ser ouvida, que as pessoas estão começando a acreditar no que você estava falando sobre o seu próprio irmão ter assassinado o seu filho? Depois de todo esse tempo, o que você espera que a nossa justiça brasileira faça em relação ao seu irmão? Bom, a minha luta é uma luta parecida com a do Daniel, né, porque o que acontece, no teu caso, é um rapaz que apareceu na cidade, já vem com histórico de outra cidade, né? E o da Ana é o próprio marido. E a minha luta, além de tudo, meu irmão é um tenente da brigada, ele tem influência profissional, então um dos grandes obstáculos foi isso. Eu tive que provar nesses anos todos aí, tentar provar, ainda não, né? Eu acho que a gente só vai conseguir quando ele realmente foi. Quer dizer, eu tenho certeza que foi ele que matou o Andrei, mas para a justiça. Então, a minha luta é contra o IGP, é contra a brigada, contra a polícia. Não é só para mostrar que ele é o assassino, né? É uma luta muito grande. E a minha esperança, eu não sei se eu misturo a minha esperança com o meu querer, que ele fique preso, que não sei quanto tempo ele ficaria, né? Como nossos filhos não vão usar, infelizmente, da lei
do Henri Borel, mas que ele fique uma noite no presídio, que ele ouça a palavra, tu tá condenado, tu é um condenado. Não tira a nossa dor, né? Nada tira a nossa dor de mães e pais enlutados, mas dá um conforto para o coração saber que ele vai ser preso, que ele não vai estar livre, arriscando outras crianças, sabe-se lá quantos já passaram na mão dele, porque depois do caso do Andrei ser divulgado em 2020, pessoas me procuraram, que foram abusadas por ele também. E é muito dolorido, porque a gente tem que provar uma coisa que as pessoas estão dizendo, a vítima própria está relatando, está confessando ali, e aí a condição que a gente se coloca, parece que nós somos os mentirosos, nós somos o culpado para que a gente desista. Eu levei muito não nesse caminho todo, ao ponto de um delegado dizer para mim assim, é melhor tu parar com isso aí, porque senão daqui a pouco tu vai ser acusada de matar teu filho. Então, eles fazem tudo para que as coisas continuem assim, né? Se a gente não vai à luta, se a gente não guarda o nosso luto, eu tenho esses momentos assim, que às vezes eu meio que me descontrolo, mas eu tento puxar nas rédeas aqui um verbo aqui do Sul, para ver se... Porque tem momentos que a gente foge da nossa mão, e aí eu choro, me descontrolo, daqui a pouco eu volto, porque eu penso assim, ó, a vítima maior dessa história toda foi o Andrei. O Andrei tinha 12 anos, ele não conseguiu se desvencilhar do meu irmão, porque com certeza o abuso, o estupro aconteceu na noite, no momento que eu estive fora de casa, e quando eu voltei, o Andrei iria me contar, e meu irmão, para resolver da melhor maneira para ele, a melhor maneira para ele, era só matando o Andrei, porque o Andrei me contaria no outro dia. E aí, então, a gente tem que em busca, não temos o nosso filho do nosso lado, muitas vezes eu saía para fazer essas coisas, e quando eu voltava, eu queria encontrar ele. E não era, eu tinha saído justamente porque ele foi assassinado pelo meu irmão, um tenente da brigada de referência, né? Então, é muito difícil. Eu não acredito, eu quero muito que ele fique preso. E para mim teria que ser para sempre, assim como a nossa dor vai ser para sempre. Enquanto eu viver, o meu irmão tinha que ficar preso. Enquanto a família, os irmãos do Andrei continuarem vivos, meu irmão teria que continuar preso. Porque nós estamos presos a esse luto, nós estamos sem o Andrei aqui. Então, que ele ficasse preso a esse período. A gente sabe que não, né? Sabe, sei lá quanto tempo ele vai ficar, ou se... Eu espero que ele seja preso, eu espero. Eu não sei se é o meu querer, ou se é uma esperança, mas eu mesmo, independente do resultado, eu sigo a luta e acho que a falta dos nossos filhos, eu digo, a única coisa que é maior do que a saudade do André é o amor que a gente tem pelos nossos filhos, né? E isso me motiva a seguir adiante. E a minha esperança, então, que ele seja preso, que ele fique num lugar onde não devia ter entrado lá, quando o Andrei entrou no cemitério, eu tinha que ter ido junto por um presídio. Mas, infelizmente, não, né? As coisas fazem, até que como esse delegado disse, né? Eu me colocando como culpada. Não, o culpado são as leis que favorecem essas pessoas, que fazem outras pessoas vítimas não se encorajarem em ir à luta, porque é muito difícil, né? Para nós mulheres, para o Daniel também, que é homem, mas para nós mães, a mãe é sempre vista como a responsável. Tu tem que cuidar, tu tem que proteger. Infelizmente, a do Henry foi que fez o inverso que nós estamos fazendo, né? Mas nós, mulheres, somos muito vistas, somos julgadas, como tu diz, como o sistema, eu vi o teu depoimento, que julgaram que a tua unha estava feita. Ninguém vem te oferecer, senão, quantas vezes a gente fica chorando, né? Eu não posso falar, eu não posso reclamar, porque eu recebo muito carinho, muito apoio de pessoas que nem me conhecem, eu acho que nem sei se um dia eu vou ter o prazer de conhecer, mas o julgamento das pessoas é outra coisa que nós também temos que lutar, né? Sim. Por que não, as pessoas, por que tu trouxe um estranho? Não, ele não era um estranho. Ele não tenente da brigada, meu irmão, nós tínhamos um relacionamento, eu dividi o apartamento, ele ficou no quarto com os guris, eu e minha filha no outro quarto, tudo normal, família não faria isso, né? O caso do pai, que matou a filha, como é que ela era o marido dela, do Henry, que era a mãe, estava, a princípio, a pessoa que tem que cuidar,
Claro, o teu caso é diferente, né? Mas era uma pessoa que viu, era um adulto que viu essa criança entrando no carro, por que ela não gritou? Nós somos adultos, é nossa obrigação proteger as crianças, independente do vínculo familiar que temos com essas crianças, nós temos que proteger. Sim. Então, a minha esperança, o meu desejo, não sei, meio que se mistura ali, é que dos nossos filhos e de outros que estão aí, e nesse eu sou a mãe mais experiente aqui, eu não pego isso para título para mim, que é uma coisa muito, muito triste a gente carregar esse nome de mãe enlutada, pai enlutado, né? E aí, quando as pessoas dizem assim, Kátia, eu admiro a tua coragem, a tua garra, a tua determinação, isso me motiva muito a seguir adiante. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor muito grande, que às vezes eu digo, eu tenho vergonha de ser isso que eu me tornei, em função que o meu filho foi a vítima maior, né? E então é uma mistura de emoção, mistura de sentimento, mas o meu objetivo, e eu acho que nós todos aqui, é que os assassinos dos nossos filhos fiquem presos, sejam presos, que sirvam de exemplo para que outros não cometam o crime, que vejam que, assim, se eu matar, eu vou ser preso. Mas hoje em dia não é isso, né? As coisas favorecem eles. Bom, Ana, eu não sei se é bem uma pergunta, ou eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ouvir de ti, um depoimento. Ele está preso, né, o pai da Giovana, né? E tu acredita que quanto tempo ele fique preso? E depois, quando ele sair de lá, né, as leis favorecem ele, como nós estávamos conversando, e ele saindo de lá, tu tem medo dele, tu tem medo que ele faça alguma outra coisa, porque teve o teu outro menino foi acusado junto, né? Porque é uma desestrutura familiar, né? Eles acabam com todo, não é só como falou, não morre o filho, morre os netos, um profissional, um amigo, um colega, um neto. E para ti, como é que é depois? Porque é bem recente, e aí, né, quanto tempo ele ficaria? Como é que tá isso aí? Como é que é para ti saber que daqui a pouco ele vai sair, daqui a pouco sabe-se lá quanto tempo, e tu poder te encontrar com ele? Espero que ele pegue a pena máxima. A lei do Riborel. Vai para, se não me engano, a lei do Riborel é 6 anos, né? Se não me engano. Pena máxima é 35, mais 6 é 41. Ele morra por lá. Se ele sair de hoje para amanhã, eu não tenho medo dele. Claro, eu vou confrontá-lo. Porque do jeito que ele fez com a minha filha, dessa vez ele vai junto. Tá, tá. A minha pergunta para o Lenial: o que você sentiu quando viu ali na TV a justiça soltando a monstra? Revolta. É muito revoltante. Após a gente quase 2 anos lutando, mostrando e provando o óbvio, né? São 3 pessoas que entram naquele apartamento, 2 adultos e uma criança. Tá lá, tem as imagens do elevador, e saem 2 adultos e uma criança morta em 8 de março de 2021.
com uma grande encenação, né, mostrada a nível nacional da genitora e do padrasto do Jair, né? E com todas as provas, com tudo demonstrando, né, a omissão da mãe, quiçá a participação no ato, ela já ter passado das audiências de instrução e justiça e não ter acrescentado nada, muito pelo contrário, Monique de uma forma muito dissimulada, muito asquerosa, muito monstruosa, né? E por isso que ela realmente não deve ser chamada de mãe. Ela nunca se preocupou com o que aconteceu com o filho dela, nunca se preocupou em revelar para a polícia, para a sociedade, para mim como pai, o que aconteceu com o filho dela. E de uma maneira muito monstruosa, a juíza pergunta o que ela acha que tinha acontecido, e ela fala de uma forma muito dissimulada de que só Deus, Jairo e Henri, que não está mais aqui entre nós, poderia falar o que tivesse acontecido. Quer dizer, eu estou falando para 3 mães aqui que lutam todo dia por justiça pelos filhos, que dariam a vida pelos seus filhos, né? Eu, na frente do policial, das investigações, eu falo, e falo até hoje, eu queria estar preso, eu, Leniel, queria estar preso se eu tivesse feito uma vírgula com meu filho. Eu queria estar preso. Eu queria ter a oportunidade de trocar a minha vida pela do meu filho. E, pelo contrário, a Monique, né, aquela genitora, ela está por aí, curtindo a vida. Foi demonstrado em rede nacional, meu filho perguntando para a mãe se ele atrapalhava a vida dela. E ela fala, né, de que não, lógico, na frente do filho, mas hoje está muito mais que demonstrado que ele atrapalhava e ela conseguiu atingir o objetivo dela, né? Hoje ela não está mais com o filho, ela não está mais com o Jairo, não tem mais ninguém, nem a justiça mais atrapalha. Então, um sentimento muito grande de revolta. Eu, como pai que luto pelo Henri, luto pelas todas as crianças do nosso país, luto pelos seus filhos, os filhos que ainda estão aí, tudo mais. E por incrível que pareçam, mãezinhas, eu vi todas falaram aí de que a lei não iria se aplicar pelo caso dos seus filhos, mas pasmem, eu luto todo dia para que fosse aplicado, eu queria que fosse aplicado no caso do meu filho. E vai ser aplicado no caso do meu filho, mas em prol dos réus. É assim que funciona no nosso país. Se for para beneficiar o réu, a lei é aplicada, mas quando não é para beneficiar o réu, ela não é aplicada. Vocês imaginam isso? Então nós vivemos num país que é em prol réu. Vocês estão lutando, nós estamos lutando e a nossa responsabilidade é muito grande como pai e mãe de mostrar o que está acontecendo, essas mazelas da justiça, entendeu? Do judiciário que simplesmente solta os algozes dos nossos filhos, assassinos declarados, entendeu? Que eles não eram pessoas boas. Sim, o seu marido era uma pessoa boa, estava ali, você não imaginava que uma coisa dessa acontecer. Eu nunca ia imaginar que uma mãe pudesse matar um filho, até que eu vejo uma mãe matando, eu nunca esperei isso acontecer na minha vida. Falo com a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, você imagina que ela esperava que o pai da filha dela iria matar o filho? Coitada, Glória Pérez. Você acha que Glória Pérez ia achar que o cara que estava na novela dela, que participava, iria matar a filha dela? Sim, aquelas pessoas eram pessoas boas até o momento que decidiram matar. E são pessoas ruins e precisam ser responsabilizadas, penalizadas, pagar pelos seus crimes. Como é que eu vou falar para toda uma sociedade, Luana, que o Hélito Galindo é uma pessoa boa e ele precisa ter todas as prerrogativas de como eu e você que acorda todo dia, luta, trabalha, e para todo mundo que está nos assistindo agora, que trabalha, que estão aí lutando para criar os seus filhos? Como é que a gente vai falar que esses assassinos eles têm que ter o mesmo direito de ir e vir? Não! Eles têm que ser penalizados exemplarmente, para que possam, todos os assassinos pensem 10 mil vezes antes de assassinar uma criança. E foi aí que nós constituímos e nós lutamos pela lei Henri Borel, para que todos esses agressores, pedófilos, omissos, esses assassinos pensem 10 mil vezes. Mas nós temos um judiciário que deveria, Marconde, Rede Rio, está aí mostrando quem são os caras que soltaram o Hélito Galindo no passado. Eu posso falar aqui, eu falo como pai, eu falo com propriedade.
tá? Do nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que soltou uma criminosa de ofício com uma decisão monocrática. Como é que pode? Nós temos um país com muitas leis, e as leis severas, leis que deveriam ser aplicadas, mas não temos mais. Hoje nós temos um Superior Tribunal, nós temos um STF que está acima da lei. E não, hoje é interpretativo, qualquer ministro pode dar uma decisão de ofício, uma decisão que está acima da lei, juiz pode dar a decisão que for, e aí como é que, num caso como estamos aqui com 4 vítimas reunidas, e nós não conseguimos apertar a mão e afirmar que no final dessa história esses algozes vão ser presos exemplarmente. Por quê? Porque ainda vai ter um juiz no meio. E aí, eu ouvi outro dia, ah não, Leniel vai daqui a pouco seguir a vida dele, nunca eu vou conseguir seguir minha vida. Ana, você não vai conseguir seguir tua vida, Ana, não vai, vocês não vão, mãezinha, porque nossos filhos fazem parte da nossa vida, foi um pedaço de nós que foi arrancado. Infelizmente, isso vai acontecer e a gente vai lutar, e aí o que acontece? A responsabilidade nossa é muito grande para que outros pais não sofram, para que outras crianças não sofram, é isso que a gente luta todo dia. Então é muito revoltante, querida, ver a pessoa que era para ter defendido o filho dela com unhas e dentes, ter defendido, lutado de todas as formas pelo filho, e muito pelo contrário, Monique vendeu o filho dela. Então, se ela foi pessoa boa um dia, não é mais. Ela decidiu, a partir do momento que decidiu matar, a partir do momento que decidiu ser omissa e agredir, permitir a agressão ao filho, não é uma pessoa mais boa e tem que ser responsabilizada. Então, assim, quem tem direito, tem direito e eram nossos filhos e estão cerceando. Ninguém vai lá no caixão conseguir trazer os nossos filhos de volta. Nada nesse mundo vai trazer nossos filhos de volta. E nós temos aqui pais, mães que estão lutando para dar voz e pedir justiça pelos nossos filhos. E nós perdemos saúde, perdemos vida, perdemos tudo e vamos perder mais. Eu tenho certeza que vocês iriam fazer mais. Mas nós precisamos responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Tanto nos algozes, quanto esse sistema judiciário que está soltando os algozes. Então, assim, nós falamos com policiais, falamos com delegados, e, assim, existe hoje isso é inerente na polícia, é inerente em todo lugar, de que, para que eu vou prender se no final o sistema judiciário solta? Que isso? É uma inversão de valores muito grande. Então, assim, a gente luta, e eu sei que nós vamos lutar, continuarei lutando com vocês, vamos lutar, mas a gente precisa responsabilizar também esses que deveriam estar aprendendo, deveriam aplicar a lei, porque a lei não existe, a lei está... o limite da nossa justiça é a lei. Então, a lei tem que ser aplicada e a lei não pode estar... Um ministro, um juiz não pode estar acima da lei. Então, nesse sentido, vamos lutar, vamos reunir outras vítimas para que esse sistema pró-réu, esse sistema imundo, esse sistema que é um escárnio contra a vida se mude e mude logo. Daniel, Kátia, Luana, Ana, vocês que perderam o que melhor a vida deu para vocês, que foram os filhos. Daniel perdeu seu único filho. A Kátia, Ana, sua caçula. Dona Ana, sua caçula. Vocês que estão de pé, enfrentam a vida de frente, buscando a justiça. Justiça essa dos homens, mesmo sem acreditar, e principalmente a justiça. Vocês que olham para frente, encorajam tantas outras pessoas na sociedade, tantas outras, Cátias, Luanas, Anas, El. Vocês são exemplo da sociedade, essa iniciativa. E vocês tiram força num lugar que vocês não têm. Eu sei que vocês não têm essa força, mas essa força vem de Deus, vem de cima. Tentam, acima de tudo,
não deixar o filho dos outros passarem pelo que vocês passaram. Porque a luta de vocês agora não é mais pelos seus filhos, porque os seus filhos não estão mais entre nós, mas sim pelos filhos dos outros. Isso é muito bonito. Vocês são exemplos a serem seguidos. Por isso, aqui eu fiz questão, aqui nós fizemos questão de reuni-los para homenagear filhos de vocês, porque eles merecem todas as homenagens, mas não só eles, vocês também. Vocês que são pessoas ímpares, cada um com a sua garra, cada um com a sua força, cada um com a sua dor. Eu sei que nesse momento, final de ano, não tem o que se comemorar para vocês. Eu sei que essa hora é a pior hora que tem. Na hora que vocês sentariam na mesa de Natal, sentariam, dariam os presentes, desejariam um Feliz Natal, contariam os minutos para a virada do ano com o filho de vocês. Não estarão lá. Então, sei que para vocês é difícil. A Kátia já vão para 6 anos essa dor. Já passou 6 natais. El passou um, sabe a dor que é. Ana e Ana é o primeiro, infelizmente, de muitos que vocês vão passar sem seus filhos. Mas uma coisa eu falo: sintam-se abraçados, sintam-se homenageados, vocês estão dando exemplo para uma sociedade doente, carente de amor. Um amor que vocês mostram e transbordam. Porque o amor que vocês colocam agora não é por conta de vocês, mas sim pelo filho de uma mulher que ainda não teve, pelas crianças que existem hoje, pelas crianças que já se foram. Então, sintam-se homenageados por nós, sintam-se abraçados, saibam que a luta de vocês é a nossa luta. Muito obrigado a vocês, permaneçam com esse espírito, que Deus continue iluminando e dando forças para vocês. Vocês, como pessoas, não têm. Deus vai continuar dando força para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.